Louvado seja Deus pela vida dos membros, dos congregados. Amém. Deus abençoe vocês. Louvado seja Deus pela vida dos visitantes. Deus abençoe cada um dos visitantes que estão aqui nessa noite. Deus abençoe também os nossos internautas, que a gente chama carinhosamente de crentinautas. Deus abençoe cada um dos crentinautas, em nome de Jesus. Louvado seja Deus também pela vida da minha esposa, que eu não sei onde é que ela está. Está ali atrás, acabei de achar, acabei de localizar. Vou comprar um GPS, para colocar um GPS nela, que quando não achar, eu ligo o aparelho do GPS e localizo rapidinho. Louvado seja Deus também pela vida da minha filha. Cadê a minha filha? Está lá nos Kids, glória a Deus. Louvado seja Deus pela equipe dos Kids, né? A equipe dos Kids, tem alguém que representa os Kids aqui embaixo? Aí, ó, tem quatro pessoas aqui que representam os Kids. Louvado seja Deus pela vida de vocês que cuidam tão bem dos nossos filhos, hein? Glória a Deus. Deus abençoe. Queridos, sejam todos muito bem-vindos na abertura oficial do nosso evento chamado Yom Kippur. Nome estranho, né? Yom Kippur. Diferente, né? Muito diferente, estranho. É tão estranho que tem várias pessoas que estão querendo saber o que é esse tal de Yom Kippur. Parece até algo meio japonês, né? Mas não é japonês não, é hebraico. Diga glória a Deus. Yom Kippur, dia da expiação, dia do perdão, festa do perdão, é tudo a mesma coisa. Nós fizemos a primeira edição do Yom Kippur o ano passado, foi uma sexta-feira, e esse ano nós estamos fazendo a segunda edição. A nossa cerimônia, na verdade, começou às 0h, né? À meia-noite. A partir da meia-noite nós já iniciamos o nosso Yom Kippur. E nós vamos até domingo. Até domingo, meia-noite. Então vocês já foram convidados lá no grupo da igreja, lá pelo WhatsApp. Estão sendo convidados agora pessoalmente mais uma vez a participarem do dia do perdão. Na verdade, não vai ser o dia do perdão, vai ser os dias do perdão, né? Porque lá em Israel tem exatamente 1h44 que iniciou o Yom Kippur. Tem 1h44 que começou. Começou lá em Israel às 18h e termina amanhã às 18h. O nosso começou à meia-noite e só termina no domingo, meia-noite. Diga glória a Deus. E como é que você pode participar? Você pode participar jejuando. Não sei se alguém jejuou hoje, mas se não jejuou hoje, você pode jejuar amanhã, pode jejuar até domingo. Você vai estar participando também. Você pode participar como? Durante o dia você tirando momentos para orar, para conversar com Deus. Você pode participar como? Durante o dia tirando momentos para interceder pela vida de alguém. Interceder pela minha vida, pela minha família. Interceder pela vida desse irmão que está aí do lado aí. Interceder pelas intercessoras, né? Interceder pelo ministério de louvor. Interceder pelos departamentos da igreja. É uma forma de participar também. Como você pode participar? Você pode participar também pedindo perdão para alguém que você machucou, para alguém que você feriu. Você pode pedir perdão para seu pai, para sua mãe.
Você pode pedir perdão para seu marido, para sua esposa. Você pode pedir perdão para seu filho, para sua filha. Você pode pedir perdão para alguém que o Espírito Santo te direcionar. Como é que você pode participar do Yom Kippur? Além de você se abster de água, além de você se abster de alimento, de fazer o jejum, você pode também se abster daquilo que te contamina. Como assim, bispo? Você faz um propósito com Deus de ficar 5 dias. 5 dias sem assistir a Lojuca, sem assistir Balanço Geral, sem assistir jornal, sem assistir novela. Só se preocupando em se encher de Deus. Bispo, mas por que eu tenho que me abster de Alojuca, de Balanço Geral? A ideia do Yom Kippur é você se purificar, é você se limpar. E convenhamos que quando você assiste um programa como Alojuca, você só vê tragédia, sim ou não? O Alojuca, eu estou até na internet, tomara que ele não me processe. Apesar de que ele já está sendo processado também, né, Marcelo Castro, né? Então, mas tomara que ele não me processe em nome de Jesus. Mas enfim, se você assiste um programa como esse, você vê tragédia, você vê morte, você vê mães que perderam os filhos, você vê jovens que perderam o marido, você vê crianças que perderam o pai. Não é isso que você vê? Você vê mães que perderam filhas. Você só vê tragédia, né? Então aquela tragédia, aquela morte, aquele problema, ele contamina a sua alma, contamina o seu coração. E por que contamina? Porque não tem um ser humano que veja aquelas coisas lá e não sinta uma angústia dentro da alma. Não tem um. Todos os seres humanos que assistem aquele tipo de programação, existem casos que são tão terríveis que você mesmo como crente, você pensa assim: ah, se eu pudesse fazer alguma coisa. Mas a única coisa que você pode fazer, sabe o que é? Orar. Você não pode fazer mais nada, só orar. Bispo, mas o senhor falou a respeito de jornal. O que é que passa no jornal, no nosso jornal da noite? No nosso jornal da noite só passa a corrupção, sim ou não? Corrupção. Corrupção é bom para a alma? Não, corrupção não é bom para a alma. Então, é importante durante esses 5 dias de Yom Kippur, você se abster de tudo que contamina a sua alma. Amém? Os judeus eles são um pouquinho mais radicais. Os judeus eles são um pouco mais radicais. Os judeus eles são tão radicais que durante o período do Yom Kippur, o marido não procura a esposa e a esposa não procura o marido. Mas aqui na igreja, não se preocupem que eu não vou falar nada semelhante para vocês, em nome de Jesus, que eu não quero nenhum tipo de problema com os casamentos. Diga glória a Deus. O glória foi melhor, não foi? Estava preocupado? Toda a preocupação acabou de cair por terra em nome de Jesus. Levítico capítulo 23, versículo 27. Levítico capítulo 23, versículo de número 27. O texto diz assim: mas aos 10 deste mês, do mês 7º, será o dia da expiação. Será o dia do quê? Dia da expiação. Repita comigo: dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis, olha, isso aqui é importante, olha. E afligireis a vossa alma e oferecereis oferta queimada ao Senhor. Então, você precisa guardar a informação que está aqui em Levítico capítulo 23, versículo 27, porque ela é importante para você entender tudo que nós estamos participando a partir de hoje. Mas aos 10 deste mês, mês 7º, 10 dias depois, repita isso comigo, diga 10 dias depois.
Isso é muito importante você guardar essas informações. 10 dias depois será o dia da expiação. Outra informação importante: o dia da expiação. Diga, o dia da expiação. Tereis santa convocação. Repita comigo: santa convocação. Santa convocação. E afligireis a vossa alma. Repita comigo: afligir a alma. E ofereis ofertas queimadas ao Senhor. Vamos trazer isso aqui para a nossa realidade. Vamos aplicar isso aqui na nossa realidade. O que é o dia da expiação? O dia da expiação, eu acabei de explicar. É o Yom Kippur. Mais adiante eu vou explicar o significado. Certo? Dia do perdão, Yom Kippur, dia da expiação, é a mesma coisa. É o que está aqui em Levítico, capítulo 27. Tereis santa convocação. O que é essa santa convocação? A santa convocação é o que eu fiz ontem, a partir da meia-noite. Convoquei toda a igreja para passar 5 dias orando, 5 dias jejuando. Quem pode jejuar 5 dias, jejua 5 dias. Quem pode jejuar somente um dia, jejua somente um dia. Quem não pode jejuar dia nenhum, porque toma remédio forte, ou porque está com algum problema de saúde, não precisa jejuar, mas pode orar. Diga, quem não jejua, fale com voz de crente, diga, quem não jejua, diga, pode orar. Amém? Então, isso é a santa convocação. Durante esses 5 dias de jejum, a partir da 0 hora, de meia-noite até meio-dia do outro dia, durante esses 5 dias, é para você meditar na palavra, é para você ouvir louvores, é para você orar, conversar com Deus, é para você interceder, é para você evangelizar, não é para você assistir a Lojuca, não é para assistir Balanço Geral, não é para assistir jornal, não é para assistir novela, não é para assistir nada que contamine a sua alma, nem que contamine os seus olhos. E você vai interceder. Eu coloquei uma relação lá no grupo de propósitos que vocês podem interceder durante todos esses dias. Interceder pela sua família, interceder pelas famílias da igreja, interceder por cura, interceder pelo batismo com o Espírito Santo, interceder pela festividade das mulheres, interceder pela festividade dos homens. Eu coloquei a relação toda lá. Então, você pode participar de diversas coisas. Isso aí chama-se a santa convocação. E aqui diz assim: e afligireis a vossa alma. Como é que nós afligimos a nossa alma? Nós afligimos a nossa alma através do jejum. Jejum é bom, irmãos? Pode falar, jejum é bom? Não, jejuar não é bom. Jejuar não é bom. Jejuar é desafiador. Principalmente quem é fominha. Quem é fominha, quem é guloso, quem nasceu primeiro do que a comida, não, com certeza não entra em jejum. Porque jejuar é difícil. Jejuar é complicado. Por que Jesus deu uma advertência nos fariseus? Ele disse para os discípulos que quando jejuassem, não era para ficar com cara de lamento, não. Igual os fariseus, que ficavam sem tomar banho, com a cara desfigurada, tudo andando pela rua esmurecido, que é para o povo identificar que eles estavam jejuando, para eles terem o nome de santo. Jesus disse para os discípulos que não, eles não precisavam ficar desfigurados, não. Era para lavar o rosto, sabe? Ajeitar o cabelo, erguer a cabeça, porque apesar de você estar jejuando, você está afligindo a sua alma, você está mortificando a sua carne, você está fortalecendo o espírito. Diga amém. Então, se você sabe que você está fortalecendo o espírito, você não pode ficar com a cara de esmorecido, de arrasado, porque você está jejuando, entende? Mas, quando o texto fala afligir a alma, está falando por conta da dificuldade que algumas pessoas vão ter de jejuar. Tem pessoas que vão jejuar tranquilo,
em paz, mas tem pessoas que vai passar uma luta na alma, uma luta travada. Vai ficar contando as horas para fechar o ciclo, para encerrar o jejum. Porque, de fato, jejuar vai afligir a alma. Por quê? O nosso corpo necessita de alimento, sim ou não? Sim. A partir do momento que você não dá alimento para o seu corpo, ele vai sentir desejo, vontade, né? Vai sentir fome. A partir do momento que você não dá água para o seu corpo, você vai sentir sede. Então, esse martírio que o seu corpo passa pela falta do alimento e pela falta do líquido, da água, isso aí é a forma de afligir a alma. Afligir a alma como um sacrifício que você vai estar ofertando para Deus. Diga glória a Deus. E oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Nessa noite vocês estão oferecendo ofertas ao Senhor. Vocês saíram da casa de vocês, se deslocaram, vieram aqui, já louvaram com hinos, com cânticos espirituais, já fizeram orações, vamos fazer mais orações ainda hoje. Vocês, neste momento, estão ouvindo uma mensagem, então vocês já estão ofertando para Deus. Daqui a pouco vai ter os dízimos, vai ter as ofertas. Então, alguns estão ofertando o seu louvor, alguns estão ofertando a sua adoração, alguns estão ofertando um valor financeiro, alguns estão ofertando o seu tempo, alguns estão ofertando a sua intercessão. Então, de várias formas, nessa noite, vocês estão ofertando alguma coisa diante de Deus. Diga glória a Deus. Muito bem. Então, hoje é a abertura oficial do Yom Kippur, mas eu, apesar de ter explicado o ano passado, que foi a primeira edição, eu sinto a necessidade de explicar nesta noite mais uma vez, até porque o ano passado fui eu que preguei, foi apenas eu. Esse ano não, esse ano eu convidei 2 pessoas e na sexta-feira vai ter uma pessoa ministrando aqui, a obreira Jomara, que vocês conhecem, e no domingo vai ter o pastor Jansen ministrando aqui, que vocês também conhecem. Então esse ano eu fiz diferente, em vez de ficar exclusivamente comigo, eu vou compartilhar com outras pessoas a ministração. Como cabe a mim explicar com riqueza de detalhes, eu vou explicar para que todos entendam a respeito do Yom Kippur. Agora eu gostaria de dar uma explicação a respeito das festas que nós adotamos nos últimos anos. Em 2022, nós adotamos a festa da Páscoa. Diga glória a Deus. E teve alguns comentários contrários, negativos, por conta da festa da Páscoa. Em 2023, nós adotamos a festa de Pentecostes. Novamente, teve alguns comentários sobre a festa de Pentecostes. O ano passado, nós adotamos a festa de Yom Kippur. Novamente, teve alguns comentários contrários a respeito da festa. Algumas pessoas disseram: está trazendo o judaísmo para dentro da igreja? Isso me preocupa quando eu escuto algum tipo de comentário assim, porque geralmente vem de alguém que na verdade não conhece nem o que é o judaísmo. Antes de você falar, está trazendo o judaísmo para dentro da igreja, você tem que primeiro saber o que é o judaísmo. E tem pessoas que não sabem o que é o judaísmo. Aí repete o que ouviu alguém falar, né? Eu particularmente, quando eu vou em uma igreja que tem uma arca da aliança, eu fico em paz. Quando eu vou em uma igreja que eu vejo o menorá, eu fico em paz. Por quê? Aquela arca da aliança não está ali para adoração. O menorá não está ali para adoração. É apenas um utensílio de arrumação, como tem aqui um copo. No Antigo Testamento, no templo, também tinha copo, tinha taças. Entende? Então você se prender a detalhes, alguém poderia dizer: olha, essa taça aqui parece a taça lá do templo. Está trazendo o judaísmo para dentro da igreja. Mas não, aqui é apenas uma taça.
Entende? Eu sou muito tranquilo com relação a isso. Mas o que é importante a gente entender? O judaísmo, enquanto religião, ele é dividido em 3 partes. Existe o judaísmo ortodoxo, existe o judaísmo liberal e existe o judaísmo reformista, né? E o que é cada coisa? O judaísmo ortodoxo é aquele judaísmo que se esforça para manter as leis da época de Abraão e da época de Moisés, em pleno século 21, judaísmo ortodoxo. O judaísmo liberal é aquele judaísmo que mantém as leis, mas ao mesmo tempo ele tem uma liberalidade com relação às questões do século 21. E o judaísmo reformista é aquele judaísmo que se propõe a aplicar toda a lei, transformando toda a lei para os dias atuais, sem ficar preso ao passado. Então, é importante a gente entender o que é o judaísmo, antes de falar que uma igreja está trazendo o judaísmo para dentro da igreja. Ainda tem um ponto importante: o judaísmo não acredita em Yeshua, o judaísmo não acredita em Jesus. O judaísmo ainda está esperando a chegada do Messias. Então, se você está numa igreja evangélica que prega Jesus, não dá para confundir o evangelho com o judaísmo. Quem entendeu? Quem está entendendo até aqui? Amém. Diga glória a Deus. Mas como nós ouvimos uma série de críticas, eu gostaria de fazer alguns comentários. A primeira referência bíblica à Páscoa encontra-se no Antigo Testamento, no livro do Êxodo, capítulo 12, do verso 21 ao 28, que narra a instituição da festa da Páscoa, para marcar a libertação do povo de Israel da escravidão no Egito. Repita comigo, diga Páscoa. Fale com voz de crente, diga Páscoa. É uma festa bíblica. Muito bem. No Antigo Testamento, o termo Pentecostes se refere à festa das semanas ou à festa das colheitas, citadas em textos como Êxodo 34, 22 e Levítico 23, 15. Repita comigo, diga, Pentecostes é uma festa bíblica. Muito bem. A primeira referência bíblica do Yom Kippur, ou dia da expiação, encontra-se em Levítico capítulo 16, do verso 1 ao 34. O capítulo descreve os rituais e sacrifícios que deverão ser realizados anualmente para expiar os pecados do povo de Israel e purificar o tabernáculo. Diga Yom Kippur. Fale Yom Kippur. Diga, é uma festa bíblica. Então você percebe que as 3 festas que nós comemoramos aqui, Páscoa, Pentecostes e Yom Kippur, as 3 festas, elas são uma festa, diga, festa bíblica. Muito bem. Mas tem pessoas, especialmente pessoas às vezes até de outra denominação, que vai te perguntar: por que você comemora Páscoa? Por que você comemora Pentecostes? Por que você comemora Yom Kippur? Qual é a sua resposta? Porque é uma festa bíblica. Se a pessoa insistir muito, aí você faz assim: na sua igreja comemora que festas? Aí você pergunta assim: lá comemora anualmente encontro de vasos? Ah, lá na minha igreja comemora encontro de vasos. Amém. Lá comemora a festa das senhoras? Comemora, lá comemora. E dos senhores? Também. E dos adolescentes? Também. Oh, que legal. Me mostra o texto bíblico. Me mostra a referência bíblica para vocês comemorarem festa das senhoras, festa dos senhores, festa dos adolescentes, encontro de vasos e tererê, tererê, tererê. Sabe qual vai ser a resposta? Não tem.
não tem textos bíblicos que confirmem essas festas. Por quê? Porque elas não são festas bíblicas. Elas são festas que nós, os homens, criamos. Bispo, o senhor está criticando? Não. Não, porque aqui também tem. Esse mês mesmo vai ter festa com as mulheres. Diga glória a Deus. Tem mulher aqui? Esse mês tem 3 noites só para as mulheres. No mês que vem tem 3 noites somente para os homens. Então não estou criticando. Até porque seria loucura da minha parte criticar algo que acontece aqui na igreja. Aqui também tem festa de senhoras. Aqui também tem festa de senhores. Aqui também tem festa de jovens. Diga glória a Deus. Mas o que eu estou falando é que tem pessoas que vão criticar aquilo que não conhecem, aquilo que não dominam. E você que congrega aqui precisa ter uma resposta bíblica para essas pessoas. Quem entendeu? Amém. Muito bem. Yom Kippur, significado e etimologia. Yom significa dia em hebraico, e Kippur é traduzido como expiação. A tradução em português comum de Yom Kippur é dia da expiação. Diga glória a Deus. Então, apesar do nome ser estranho, eu acabei de ler aqui com vocês em Levítico capítulo 27, capítulo 23, versículo 27, que apesar de ser estranho, é uma festa bíblica que, por sinal, tem no Antigo Testamento e tem também no Novo Testamento. Diga glória a Deus. Aonde, bispo, que tem no Novo Testamento, vai estar relatado lá no livro de Hebreus. E Pentecostes tem no Antigo Testamento e tem no Novo Testamento. Aonde, bispo, que tem no Novo Testamento? Atos capítulo 2. No dia da grande festa de Pentecostes, estavam todos assentados e o Espírito Santo batizou todo mundo. Amém? E a Páscoa, bispo, tem também? Tem no Antigo Testamento e tem no Novo Testamento. Qual foi o período que Jesus foi preso? No período da Páscoa. Então são festas bíblicas que tem no Antigo Testamento e tem no Novo Testamento. Pronto. Isso aí está bem explicado. O Yom Kippur é o dia da expiação, o dia mais sagrado do ano em Israel, e é observado com jejum rigoroso e arrependimento cerimonial. Uma cerimônia dedicada à expiação, ou Kippur, e ao arrependimento. A observância desse evento envolve jejum, oração e um profundo autoexame. Aí agora eu preciso fazer uma pergunta para vocês. Será que as pessoas que criticam essa festa, elas criticam apenas por criticar? Ou porque essas pessoas não querem fazer um profundo autoexame? Porque a ideia do dia da expiação é eu e você realizarmos um profundo autoexame. E o que é o autoexame? O autoexame é você, eu, nós, pararmos para refletir como está a minha vida e a sua vida diante de Deus. Como está a minha vida e a sua vida diante da nossa família. Como está a minha vida e a sua vida no nosso local de trabalho. Como está a minha vida e a sua vida enquanto servos de Deus. Bispo, eu não entendi, o senhor pode trocar em miúdos? Posso. Só que trocando em miúdos dói um pouco mais, mas vamos lá. Como é que esse profundo autoexame, a qual o dia da expiação propõe, é você olhar e conversar com Deus e ser sincero com Deus. Como é que está o seu relacionamento com Deus? Você tem andado na verdade ou tem andado na mentira? Você tem sido sincero com as pessoas ou tem sido falso com as pessoas? E com a igreja, bispo? Você tem sido sincero com seus irmãos? Ou você tem criticado seus irmãos? Você tem ajudado seus irmãos?
ou tem se negado a ajudar os seus irmãos? Hoje aconteceu algo interessante. A pastora Fernanda comprou umas coisas por conta do meu aniversário, e essas coisas não chegaram. E ela colocou no grupo dos obreiros. Ela colocou no grupo dos obreiros, pedindo ajuda de alguém que pudesse ir lá na 10, na loja lá na loja chamada A Esquina, para comprar umas coisas lá que não chegou pelo Mercado Livre. Eduardo está aí, Eduardo? Eduardo automaticamente fez contato com a pastora e disse: eu estou trabalhando, mas o local que eu estou trabalhando e o serviço que eu estou fazendo, eu posso parar agora para servir a senhora. E ele parou imediatamente tudo o que ele estava fazendo, foi lá, comprou o que precisava, entregou e voltou para o seu local de trabalho. Diga glória a Deus. Então muitas vezes nós podemos servir um ao outro, podemos ajudar um ao outro, e nós não ajudamos, nós nos recusamos, nós fazemos cara de paisagem, como se não tivesse acontecendo nada. Aí a gente bate de frente com Tiago, aquele que pode fazer o bem e não faz porque não quer, comete um pecado contra Deus. Então a ideia da autorreflexão é ver se a nossa vida de piedade, ela se limita apenas à pregação, apenas aos louvores, ou se é uma realidade quando nós estamos fora da presença das pessoas. Porque ser piedoso, aqui agora onde eu estou, é muito fácil. Ser piedoso com o instrumento na mão, ser piedoso com o microfone na mão, é muito fácil. Agora, ser piedoso, largando o seu afazer para ir acudir o irmão, aí é uma outra forma de piedade. Por quê? Porque é nos bastidores. Por quê? Porque é onde ninguém está vendo. Por quê? Porque é onde somente Deus vê. É um tipo de ajuda que não dá tapinha no ombro. É um tipo de ajuda que não dá aplausos. E geralmente nós não queremos esse tipo de atividade ou de serviço que ninguém vê, que ninguém sabe, que não gera aplausos. Então, precisamos saber como está a nossa vida com relação à igreja. É a autorreflexão. Tem também a autorreflexão no trabalho. Você está no seu trabalho, mas você tem honrado o nome de Deus lá? Ou lá no seu trabalho você mente? Ou lá no seu trabalho você barganha? Ou lá no seu trabalho você passa a perna em alguém? Ou lá no seu trabalho você burla as regras para ganhar mais? Ou lá no seu trabalho você não parece crente? As pessoas não sabem que você é crente no local de trabalho. Então, a ideia do dia da expiação é você fazer um autoexame. Mas não é um autoexame, sabe, superficial não. É algo profundo. Com qual objetivo? Arrependimento. Se arrepender e mudar de vida. Se arrepender e pedir perdão a Deus. E recomeçar de novo. Diga glória a Deus. Yom Kippur também é chamado de... Eu só tenho 16 minutos, né? Yom Kippur também é chamado de dia da expiação, ou dia do perdão. O Yom Kippur, ele marca o fim dos dias de temor, dos dias de medo. Um período de 10 dias, que se inicia com o ano novo lá em Israel, o Rosh Hashanah. Esse dia, chamado de Yom, é todo dedicado à reflexão, ao arrependimento dos pecados cometidos e à busca pelo perdão de Deus. Será que as pessoas que criticam o evento, será que as pessoas que falam mal do evento, será que
o motivo pelo qual não criticam não é porque não querem se arrepender dos pecados. Porque nós vamos passar 5 dias. Quantos dias, igreja? 5 dias. Quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Todo dia vocês me ouvindo dizer assim: e aí? Já pediu perdão a Deus hoje? Já fez uma autorreflexão hoje? Já se arrependeu dos pecados hoje? A começar por mim. Eu sou o primeiro da lista que preciso fazer esse autoexame e essa autorreflexão. Diga glória a Deus. Dia de arrependimento dos pecados cometidos e a busca por perdão de Deus. Nós estamos no mês quanto? Mês 9. Ah, é 10. Hoje é dia 1º, é verdade. Estamos no mês 10, glória a Deus. Obrigado, igreja. Amém? Mês 10, a pergunta que fica é: como vai a minha vida e como vai a sua vida de janeiro até agora? Ah, bispo, eu não preciso pedir perdão a Deus, não. Está tudo ok. 10 meses. Não mentiu esse ano, não? Não enganou ninguém esse ano, não? Não falou mal de ninguém esse ano, não? Não trapaceou, não? Vou apertar um pouquinho. Não adulterou, não? Não viu pornografia, não? Não fornicou, não? 10 meses. Faz um autoexame. Faz uma reflexão. Não se juntou em casa para falar mal do pastor, não? 10 meses, faz um autoexame. Não se juntou em casa a família para poder falar mal do irmãozinho da igreja, não? 10 meses, fala, hein? Não amaldiçoou o patrão, não? Hein? 10 meses, irmãos. Nós somos de carne. Autoexame, autorreflexão. Não sentiu vontade de matar ninguém, não? Apertar o pescoço de alguém, fala a verdade. Não ofendeu ninguém, não? Não deu uma dura em ninguém, não? E depois ficou assim meio amargurado? 10 meses. Em 10 meses acontece muita coisa. Então é importante Deus preparar um dia para fazer um autoexame, uma autorreflexão, uma autoanálise. Na verdade, Deus prepara isso todo mês. Quando, bispo? No dia da Santa Ceia. Tem um versículo lá, lá em 1 Coríntios capítulo 11 que diz assim: antes de tomar a ceia, examine-se, pois, o homem a si mesmo. E se estiver bem, participe da. Aí a pergunta que fica é: e será que todo mundo que participa da ceia realmente está bem? Porque dentro de 30 dias acontece muita coisa, sim ou não? Sim. Dentro de 30 dias acontece muita coisa. Imagine dentro de 10 meses. Então, possivelmente, as pessoas que são contra esse tipo de pregação, que vai focar o tempo todo em arrependimento, autoexame, autoanálise, pedido de perdão, esse tipo de ministração, com certeza, não é bem-vinda nos dias atuais. Nós estamos nos dias do triunfalismo, do imediatismo. Nós estamos no tempo do entretenimento. Não dá mais tempo para a mensagem que fala de se arrepender, de pedir perdão. Após o fim do período de jejum, as famílias e os amigos se reúnem para uma refeição festiva e para celebrar a passagem do dia da expiação. Vamos nos preparar para domingo a gente fazer uma grande festa aqui no final do culto.
Amém? Diga glória a Deus. Deixa eu correr que eu só tenho 10 minutos, senão a pastora Fernanda me pega. E aí eu vou ter que pedir perdão. O que se celebra no Yom Kippur? A tradição de Israel coloca o mês de Elul, o último do ano, como prefácio para ir, preste atenção a isso aqui, para ir preparando o homem para a reflexão profunda até o seu grande caminho interior e chegar ao arrependimento. A ideia da festa é me preparar, é te preparar para você fazer uma autoanálise, para eu fazer uma autoanálise, para eu olhar para dentro de mim, para você olhar para dentro de você e mexer em toda aquela bagunça que está lá dentro, que envolve mentira, engano, trapaça, ódio, mágoa, rancor, desejo de vingança, sabe? Corrupção, pecados ocultos. A ideia é ir lá dentro. Você não é ninguém, é você. É você e Deus. Sou eu e Deus. É o meu momento com Deus. É o seu momento com Deus. De lá dentro, vasculhar toda aquela bagagem, localizar o que é sujo, o que é imundo, e colocar para fora. E dizer para Deus: Deus, essa aqui é a minha condição, essa aqui é a minha situação, mas eu quero melhorar. Me perdoa, me dá uma nova chance, me dá uma nova oportunidade. Diga glória a Deus. A expiação, o Kippur, da raiz hebraica, refere-se ao castigo que envolve os atos perversos dos homens. Um castigo através do flagelo da alma, em jejum intenso, mediante arrependimento sincero. A intenção de Deus, quando Ele instituiu o dia da expiação, com todo aquele rigor que tem, porque é rigoroso. O nosso jejum aqui é light, é de meia-noite ao meio-dia, diga glória a Deus. Mas o jejum deles é rigoroso. O jejum deles é rigoroso. Eles são orientados um dia antes a beberem bastante água para nutrir o corpo, porque vão passar nada mais, nada menos do que 24 horas sem beber uma gota de água. 25, né? 25 horas, exatamente, 25 horas sem beber uma gota de água. O jejum deles é 25 horas sem comer nada, nem um grão de arroz. O jejum deles, o esposo não toca na esposa. Então, é um castigo que vai afligir a alma deles, com o objetivo de flagelar a alma, para que ele possa ser sincero, e no momento que tiver com o coração quebrantado, colocar tudo para fora, e dizer para Deus: essa aqui é a minha condição, mas eu não quero continuar assim, eu quero melhorar, eu quero ser diferente. Diga glória a Deus. Tem alguém aqui que quer melhorar, irmãos? Irmãos, o que eu mais quero é melhorar. Quando eu olho para dentro de mim, eu tenho vergonha do que eu sou. Porque existem coisas sobre mim que só quem sabe é o Espírito Santo. Existem coisas sobre mim que, se vocês soubessem, que está aqui dentro da minha alma, possivelmente ninguém estaria me ouvindo. Só tem um detalhe: existem coisas na alma desse irmão que está sentado do seu lado, que se você soubesse a respeito dele, o que o Espírito Santo sabe, você também não estaria sentado do lado dele. Porque todos nós temos os nossos ursos e os nossos leões, que temos que vencer todos os dias, temos que derrotar todos os dias. Lembra de Thales Roberto?
Todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus. Você só está aqui por isso. Eu só estou aqui por isso. Porque todo dia o pecado vem, me chama e te chama. Mas todo dia eu escolho Deus e todo dia você escolhe Deus. Diga amém, aplauda o Senhor Jesus. Perceba que o texto diz que o arrependimento tem que ser sincero. E qual é a diferença, bispo, de um arrependimento sincero e não sincero? O arrependimento sincero você não pratica nunca mais. Você só faz uma vez. Aquele tipo de pecado que você cometeu, você só comete uma vez. Porque você é humano. Porque você é de carne e osso. Então quando você flagela a sua alma, quando você se rasga seu coração na presença dele, e você reconhece o nível de degradação espiritual, meu irmão, você olha para ele e diz assim: eu errei, mas eu estou arrependido, e eu não vou errar mais. Arrependimento sincero. Agora, amargura não. Quando você fica amargurado, parece que é arrependimento, mas não é. Porque depois você pratica de novo o mesmo erro, o mesmo pecado. Mas essa é a noite que Deus está te convidando para mudar isso, para ter uma intimidade sincera com Ele. Diga glória a Deus. Como eu já disse, os detalhes sobre o jejum deles, judeus, dura aproximadamente 25 horas. O nosso vai durar 5 dias, diga amém. As práticas deles, as observações, se abstêm de comida, bebida. Eles passam o dia em oração e reflexão. Outras regras que tem lá em Israel é que eles passam o dia na sinagoga orando. Passam o dia orando. Nós não temos sinagoga, nós temos a igreja. Diga glória a Deus. A maior parte do dia eles passam na sinagoga em oração e confessando os pecados. Confessando o quê? Os pecados. Alguém aqui tem pecado para confessar? Todos nós, né? O propósito do Yom Kippur, o objetivo para nós os evangélicos é nos encorajar o suficiente para pedir perdão aos homens e pedir perdão a Deus, para aumentar nossa consciência de Deus em nossas vidas e nosso compromisso sincero com o Evangelho. Diga glória a Deus. Ore por mim aí, porque minha voz está falhando. Estou gripado. E minha voz está falhando. A preparação do Yom Kippur tem a preparação física e tem a preparação espiritual. Eu só tenho 1 minuto. A preparação física é você se hidratar bem e se preparar para o jejum. A preparação espiritual é a oração, a intercessão, o arrependimento, o pedido de perdão. O jejum de 25 horas, que exclui comida e bebida, é um ato de humildade e um lembrete
de que tudo o que temos vem de Deus. Diga glória a Deus. Olhe para alguém e diga: tudo que temos, tudo que somos, diga: é por causa dele. Quando você reconhece quem é Deus, você reconhece que sem ele você não é nada. Você não é ninguém. Na verdade, o próprio Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. O que é que a Bíblia diz sobre Yom Kippur? A Bíblia: a celebração se encerra com a repetição do versículo de Deuteronômio capítulo 6, verso 4, e Marcos 12, 29, por 7 vezes, que diz assim. Em Deuteronômio capítulo 6, verso 4, Moisés disse, no encerramento: o Senhor é nosso Deus. Deus é o único Senhor. Repita comigo: o Senhor é nosso Deus e único Senhor. Olhe para alguém e diga: o Senhor é o nosso Deus e único Senhor. Na noite do encerramento, eles repetem isso por 7 vezes. E por que repete 7 vezes? Para ficar guardado aqui e aqui, que o Senhor é o nosso único Deus. Diga glória a Deus. Também no encerramento, o shofar, que é um tipo de instrumento musical, ele soa. A saudação comum durante o período do Yom Kippur é a seguinte: você olha para alguém e diz: desejo que seu nome seja escrito no livro da vida. Você pode dizer isso para alguém e diga: eu desejo que o seu nome esteja escrito no livro da vida. Vou falar para todo mundo aqui, você fala para 10 pessoas aí: eu desejo que o seu nome esteja escrito no livro da vida. Desejo que o seu nome esteja escrito no livro da vida. Desejo que o seu nome esteja escrito no livro da vida. Desejo que o seu nome esteja escrito no livro da vida. E eu desejo que o seu nome esteja escrito no livro da vida. Quem toma posse? Aplaude Jesus então. Ô glória. A Bíblia em Hebreus 9 diz assim: portanto, a alusão ao Yom Kippur, em Hebreus 9, verso 24 e 25, atesta a ineficiência tanto dos sacrifícios do dia da expiação, quanto dos sacrifícios da inauguração e dos sacrifícios em geral, contrastando, em vez de igualando, com a oferta de Jesus. É isso que o autor de Hebreus vem explicando lá em Hebreus capítulo 9. O autor de Hebreus, o escritor, em Hebreus 9, versos 6, 7, 8, 9 e 10, ele fala do dia da expiação, do Yom Kippur, lá na antiga aliança. Mas, quando chega em Hebreus 9, 11, 12, 13, 14, 18, 22, 24 e 28, o autor ele vem falando do Yom Kippur, do dia da expiação, do dia do perdão, já na nova aliança. Aí ele faz uma comparação do sacerdote da antiga aliança com o sumo sacerdote da nova aliança. Quem é o sumo sacerdote da nova aliança? Quem é? Jesus. Só que o autor ele fala algo interessante. Ele diz assim: o antigo sacerdote entrava para a oferta da expiação com sangue de animais. O sumo sacerdote na nova aliança, ele derramou o seu próprio sangue. Diga glória a Deus. Diga eu amo Jesus. Onde fala bem claro na Bíblia sobre o dia da expiação? O principal versículo bíblico que descreve o dia da expiação é Levítico 23, 27, aonde está escrito assim: nesse mesmo dia, nenhuma obra fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor, o vosso Deus. Diga glória a Deus. Este dia, que ocorria no 10º dia do 7º mês, era um sábado solene, de descanso e de jejum, onde se realizavam rituais de purificação dos pecados de Israel. Diga glória a Deus. Cheguei no final, já passei 5 minutos. Não estou pregando não.
Só estou dando uma explicação para vocês entenderem que tipo de festa, que tipo de evento vocês estão participando de hoje até domingo. Quem vai pregar é Jomara na sexta-feira e Jansen no domingo. Diga glória a Deus. Após o jejum, a quebra do jejum tem que ser com cuidado. Ao final do jejum, beba um pouco de água e depois comece a comer lentamente e devagar, sem comer em excesso. O Yom Kippur termina com a cerimônia de Neilá, um longo toque do shofar, que marca o fim do dia e a selagem do veredito de Deus no livro da vida. O que é a selagem do veredito de Deus no livro da vida? Vocês falaram nesse instante. Fale para alguém de novo. Eu desejo que o seu nome esteja escrito no livro da vida. Domingo de noite, quando a gente encerrar aqui, a gente vai fazer uma grande festa aqui e a gente vai dizer isso um para o outro. Se tiver 10 pessoas do seu lado, você vai dizer para os 10: eu desejo que o seu nome esteja escrito no livro da vida. Aí depois você fala assim: o meu também. Diga glória a Deus. Yom Kippur termina com um único e longo toque de shofar. O som agitado do shofar no final do feriado tem muitas explicações diferentes, mas a mais importante é que a prática do toque do shofar lembra a entrega da Torá no Monte Sinai, quando o shofar também foi tocado de forma bem longa. Diga glória a Deus. E agora? Todos nós agora já sabemos o que é o dia da expiação, já sabemos o que é o dia do perdão, já sabemos o que é o Yom Kippur. Vamos fazer o que a partir de hoje? A partir de agora. Vamos fazer igual o salmista. Olha o que o salmista fala no Salmo 139, do verso 1 ao 4. Senhor, tu me sondas. Cadê a música? Te peço perdão. Te peço perdão. A gente vai fechar com essa música. Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu sabes o meu sentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Deus sabe o que você está pensando agora. Se você estiver pensando algo bom, Deus está vendo. Se você estiver pensando algo ruim, Deus está vendo também. Verso 3, Salmo 139, verso 3. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha boca, eis que logo o Senhor tudo conheces. Antes mesmo de você falar alguma coisa, de sair qualquer palavra da sua boca, o texto está dizendo: Deus já sabe quem é você. Deus conhece a sua alma. Deus conhece seu coração. Deus conhece seus pensamentos. Aí quando chega no verso 23 e 24, o salmista diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me, prova-me, e conhece os meus pensamentos. Você é capaz de dizer, não responda não, mas você é capaz de dizer isso para Deus hoje? Você é capaz de dizer para Deus hoje, nesse momento: me prove que eu estou com o coração limpo, me prove que eu estou com a alma limpa, me prove que eu não tenho mágoa nenhuma no meu coração, me prove que eu não tenho rancor, me prove porque eu não feri ninguém, me prove porque eu não pequei contra ti, me prove porque eu não pequei contra o meu corpo, me prove porque eu não pequei contra o teu espírito, me prove porque eu não pequei contra a tua palavra. Você é capaz de fazer o que o salmista fez? Prove-me. Obviamente que não. Obviamente que não. É por isso que lá em Israel são 25 horas, que é para dar tempo à autorreflexão, o autoexame, para dar tempo do arrependimento, para dar tempo do pedido de perdão. É por isso que aqui na igreja vai ser 5 dias, porque Jesus pode voltar daqui a pouco,
Jesus pode voltar amanhã. Então você vai ter tempo de fazer uma reflexão. Eu vou ter tempo de fazer uma reflexão. Diga glória a Deus. Olha o que o salmista fala. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Você que me ouve, já refletiu? Porque enquanto eu preparava aqui essa introdução do primeiro dia, eu passei o dia refletindo a minha vida. Mas vocês agora que entenderam o propósito deste trabalho, a pergunta que fica é: você refletiu também? Você está refletindo agora? Fica de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Bispo, Deus me lembrou algumas coisas. Deus me lembrou algumas coisas que eu preciso pedir perdão a Ele. Eu preciso fazer um ato profético. Eu posso ir aí na frente do altar, conversar com meu Deus, enquanto o Nova Criação canta essa canção. Pode. Você pode sair do seu lugar e vir aqui no ato profético para apresentar para Deus essa causa, essa situação, e na oportunidade dizer para Ele: me perdoe, eu estou arrependido. Nova Criação.